Carinho, o pessoal vai chegando. Então, vamos lá, galera. O que eu preparei para vocês hoje? Vou falar um pouquinho sobre competências geek e carreira. Ô, Bela, você já levantou logo o encerrado aí. Então, vamos começar. Deixa eu contar para vocês quem sou eu e por que eu estou aqui. Meu nome é Aline Silveira, mas pode chamar de Ali Silveira. Primeira coisa, eu sou uma lifelong learner, uma eterna aprendiz. Sou formada em pedagogia e especialista em desenvolvimento humano. Por que eu estou aqui hoje, né? A Campus Party, eu trouxe aqui algumas fotos para ilustrar a minha base e o que faz eu fazer tudo que eu faço hoje. Então, está aqui minha família. O meu afiliado geek representa outros 8 afiliados que eu tenho e podem perceber, eu adoro criança. E quando vocês olham bem ali acima, estamos meu marido e eu. Foi na minha primeira Campus Party em 2019, quando a gente tinha a oportunidade de se encontrar presencial. A Campus Party está na nossa vida há quase 10 anos. E a gente, então, esse bichinho me picou e eu vim hoje aqui para compartilhar um pouquinho da minha experiência de carreira. Eu estou há mais de 14 anos trabalhando na indústria, já fiz muito processo seletivo, recrutamento e seleção, trabalhei muito com desenvolvimento de pessoas e é disso que eu vou falar com vocês hoje. Então, bora lá, porque o meu tempo é curto e eu vou precisar correr. Primeiro, eu trouxe aqui uma das referências. A Produtiva é uma empresa de grande referência quando se fala de desenvolvimento de carreira. E eles contam um pouquinho para a gente sobre o que é plano de carreira efetivamente, né? Que é essa relação de experiências e atividades associadas ao trabalho durante um período da vida. Eu diria que, para além do trabalho, e é isso que a gente vai falar agora, são as coleções de experiências que a gente coleciona ao longo da nossa vida. E como que a gente vai construindo esse plano de carreira? A gente determina o nosso objetivo, onde é que a gente quer chegar. A gente estrutura de acordo com o ambiente que a gente está. Então, tem gente que está em startup, tem gente que está em empresa privada, tem gente que é empreendedor. O objetivo profissional da gente e o ambiente onde a gente está vão ajudar muito a gente a definir quais são os recursos que eu tenho e para onde eu preciso caminhar. Então, basicamente é isso. Tá. Tudo bem, mas tu disse lá no início que a gente vai falar de competências geek e carreira. Como é que eu identifico as minhas? Bom, a ideia é a seguinte. Tudo aquilo que a gente gosta, admira e prefere, fala um pouquinho sobre nós. Então, é disso que a gente vai falar. Na perspectiva, nessa sequência, o que a gente tem que pensar é o quanto eu sei de mim, quais são as competências, o que eu conheço. E aí eu trouxe aqui 2 referências, uma da psicologia e outra da filosofia, que é o conceito de autoconhecimento é que eu possa saber sobre as minhas competências, as minhas habilidades, o que eu sei fazer bem e o que eu não sei fazer. E, ao mesmo tempo, que eu tenha consciência das minhas sensações, das minhas crenças, dos meus pensamentos e valores. Até aqui, ok? Só conceito. Vamos embora, porque não vamos falar só de conceito. Como é que eu trago isso, então, para a minha realidade? Eu trouxe aqui, cada um vai pensar aí no seu, quais são os jogos que mais interessam vocês. E, pensando nisso, vamos pensar no que eles têm em comum. Eles são mais individuais, eu não gosto de interagir muito. Eles têm um foco estratégico, porque eu gosto de resolver mesmo meu problema. Eles são de colaboração, são mais interativos, tem mais desafios, a empresa que propõe o jogo, ela cria mais artimanhas, mais espaços para eu desvendar lá, e eu sou curioso, eu gosto de ficar descobrindo essa missão extra, essa outra possibilidade. Tudo isso conta um pouquinho sobre quem vocês são. Tudo isso é competência do mundo corporativo. Tudo isso que está lá no universo dos jogos, a gente pode trazer para dentro da empresa. E quem são vocês nos games? Então, essa é uma outra perspectiva para a gente avaliar. Sou a liderança do time, estou sempre mobilizando a galera. Vou dar um spoiler aqui, lá em casa tem alguém que diz, sobe no carro, sobe no carro. É alguém que está lá, dentro do game, montando lá a sua estratégia com a sua equipe para poder avançar. Eu gosto mais de fazer o meu jogo, não curto tanto a interação, vou mais quando preciso do chat. Tá tudo bem, o poder dos quietos está aí para provar
que os extrovertidos não vão dominar o mundo, não é bem assim como as pessoas falam. Gosto de interação. Eu entro no jogo mesmo para trocar ideia, rir, aliviar o estresse. É meu ambiente de interação social. Perco o sono se eu saio do jogo sem superar uma etapa ou uma fase. Isso diz muito sobre vocês. Não gosto de injustiça e de jogo tóxico. Eu vou logo denunciando quando rola um desrespeito. Isso tem muito a ver com uma competência que a gente tem falado muito no mundo corporativo, que é relacionada a direitos humanos e diversidade. Do mesmo jeito que eu não tolero a toxicidade nos games, eu não tolero dentro das organizações. Então, tem muito para falar sobre isso dentro das empresas. Quem não gosta de jogo tóxico tem muito para contribuir no mundo organizacional. E tem um ponto importante aqui. E se omitir e não falar da toxicidade também tem a ver com o que a gente está vivendo dentro das organizações. Porque cada vez mais a gente precisa de gente que é ativista, no sentido de ajudar no letramento. E cada vez menos a gente quer gente que vê a coisa acontecer ali do seu lado e não faz nada. Eu gosto de observar os outros jogadores e aprender as novas jogadas. Ou eu fico de olho no que cada um faz e já vou logo incentivando cada um para ganhar suas manhas. Vocês fazem isso todos os dias, aqueles que jogam. E tudo isso, em perspectiva, tem tudo a ver com o mundo corporativo. Bom, e fora dos games, o que vocês gostam? Bom, eu gosto de ler. Gosto de estudar. Meu lazer são as coisas que me desafiam, independente de ser relacionado a game ou não. Eu gosto de assistir série. Qual estilo? Bom, tudo isso também conta um pouco sobre vocês. Eu vou falar aqui sobre ler e estudar. Na última semana eu estava falando com uma colega que ela tem que ler 150 patentes em um mês. Vocês acham que gostar de ler e estudar ajuda ou atrapalha? Super ajuda. Se ela não fosse uma super dedicada, super estudiosa, se ela não fosse uma geek, ela certamente ia dizer, não, vocês estão loucos, um mês, 150 patentes não vai rolar. Então, esse é um dos exemplos de como essa é uma competência que alavanca, essa é uma característica que alavanca a realidade de vocês. Quem adora maratonar série, filme, claro, tem vários estilos, mas de todas as maneiras eu consigo ali ver perspectivas de cultura, eu consigo ali trazer nuances de relações políticas. Quem assistiu aí House of Cards, a gente fez questão de assistir House of Cards americano e depois House of Cards coreano. Mas para que assistir duas vezes? Porque a perspectiva é completamente diferente. O House of Cards, na versão coreana, tem um outro estilo, imprime outro ritmo, porque é outra cultura. As relações de poder, as relações políticas são outras. Certo. Então, agora que tu já falou um monte de coisa aí, como é que eu conecto as minhas competências com o que as empresas estão buscando? Gente, aqui é o que as empresas estão buscando. Todo ano, ou a cada 2 anos, o World Economic Forum ele publica essa lista que são as competências que vão ser as mais procuradas nos próximos 5 anos. E aí vocês vejam aqui, eu vou nesse aqui que está mais fácil para eu ver, mas fique à vontade. Pensamento analítico e inovação. Tem geek que não tem pensamento analítico e é inovador? Pouco provável, né? Aprendizado ativo. Que povo que estuda mais, gente? Não tem. Vocês estão com tudo. Pensamento crítico e análise. Para poder montar estratégia, para poder assistir um filme e fazer uma boa crítica, precisa disso aqui, gente. Está dentro da empresa, mas está na vida da gente o tempo todo. Liderança e influência. Já falei lá do meu amigo, sobe no carro. A gente faz isso mobilizando o time em jogo online. A gente faz isso quando a gente está num evento como a Campus Party e a gente reúne a galera e forma uma comunidade. Eu não vou citar nenhum nome aqui para ninguém se sentir chateado. Autonomia tecnológica, nem vou entrar nesse campo, porque aqui estamos. Raciocínio e solução de problemas. Com frequência, passar de fase, resolver um problema, jogar um board game, está falando sobre o quê? Um problema que se apresenta numa perspectiva que é lúdica, mas que
se a gente traz para a perspectiva de vida real, é super aplicável. É só a gente... A competência está lá, o mindset está lá. A gente só precisa direcionar. Os desafios das organizações são sobre pessoas, sobre relações, negócios e estratégias, certo? Vocês concordam comigo? Agora, vamos lá. Quando a gente está falando de um evento como o de hoje, quando a gente está falando de um jogo de game, o que a gente está falando? A gente não está falando de pessoas? A gente está falando de relações? Quantas conexões a gente está fazendo aqui hoje? E a gente está falando de negócios e estratégia? Olha quantos instantes a gente está vendo aqui dentro. Dentro lá do jogo de game, vocês não compram as skins? Compra poder, compra poção mágica. Isso tudo é uma perspectiva, é um paralelo do mundo corporativo com a realidade que vocês já vivem no dia a dia. Vocês só precisam vender. Vocês só precisam chegar na entrevista e vender isso para o recrutador. Empacotar essa competência que está lá. Ela é já de vocês. Opa, pulei ali. Então, que experiências vocês têm colecionado? Quais são as experiências que vocês vão contar? Eu trouxe aqui alguns exemplos da realidade que eu conheço, mas vocês, melhor do que ninguém, conhecem as suas realidades e podem explorar isso. Tá, e agora, Aline, o que eu faço com isso tudo? Falou aí um monte de coisa, deu um monte de ideia. Legal, faço o quê, então? Bom, o tempo aqui é curto, então a gente vai passar rapidamente por algumas possibilidades. A primeira coisa é a perspectiva de mindset. A gente tem uma autora que chama Carol Dweck, que escreveu esse livro. É possível que alguns de vocês já conheçam. Quem não conhece, super recomendo. Basicamente, a gente está falando de um mindset fixo, que acredita no aprendizado inato, e de um mindset de crescimento, que acredita no desenvolvimento. Meu convite aqui é... A gente não vai ser 100% um mindset o tempo todo. Tem coisas que vão levar a gente para o lugar do mindset fixo e faz parte, é do jogo. Mas que a maior parte do tempo nós possamos ser quem está lá do lado do mindset crescimento, que é quem abraça o desafio, quem olha para o erro e entende que ele é caminho para o aprendizado. O importante é eu não errar de novo na mesma coisa, mas errar a gente vai errar sempre. Buscar o aprendizado para superar as limitações. Vocês não vivem passando de fase, buscando game novo, aprendendo game novo? Isso tudo é superar as nossas limitações. Ver o esforço como um caminho para excelência. De modo geral, quem está no mindset fixo pensa que esforço não vai gerar mudança nenhuma. Dificilmente uma coisa não gera mudança, gente. E se inspire e aprende no sucesso dos outros. Quem tem mindset crescimento, olha para o lado e vê o outro crescendo e fica feliz, porque vê ali uma oportunidade. Olha para o jogador que faz a melhor jogada e tenta aprender com ele. Olha para o cara que está aqui na Campus Party e que está se destacando naquilo que vocês admiram, naquilo que vocês acreditam e aprende com ele. E aí, já me encaminhando aqui para o final, porque a Bela vai levantar a plaquinha, a gente aqui está começando a reconhecer as competências. Reconhecer as competências de vocês é só um primeiro passo da jornada. E aí, pensando nisso, eu trouxe aqui duas referências que eu acredito muito. Uma é o livro Descubra Seus Pontos Fortes. Se não conhece ainda, vale a pena. Ele é baseado numa pesquisa do Instituto Gallup, é super referenciado cientificamente. E quem compra o livro já ganha acesso a um teste. Esse teste vai fazer vocês conhecerem um pouco mais das competências de vocês. Então, essas competências que já estão aí instaladas, aquelas que talvez vocês já reconheçam e outras que vocês não reconhecem tanto, o livro vai ajudar vocês a aprofundar e entender para vender na hora que for buscar uma outra posição dentro da empresa. E eu trouxe também duas pessoas que para mim são uma referência quando a gente está falando de desenvolvimento, que é o Conrad Schlohauer e o Alex Bretas. Eles têm esse método de aprendizagem que é o CP+R, que é, quando eu quero buscar uma coisa nova, fiz lá a minha lista de competências. Uma coisa importante sobre os seus pontos, descubra seus pontos fortes, que é, por muito tempo, a gente trabalhou na escassez. A gente trabalhou no que era ponto de desenvolvimento. A perspectiva que a gente quer olhar quando a gente está falando de descubra seus pontos fortes é aquilo que eu faço bem, é vender o que eu faço bem.
Mas a gente está sempre buscando coisas novas e as coisas estão dinâmicas. E pensando nisso, aí eu convido vocês a pegar lá a referência do Conrado e do Alex e trabalhar. Escolhe um conteúdo, define uma sequência de experiências para aplicar conteúdo. Tem uma coisa que o Conrado fala, que eu não coloquei aqui, mas que eu acredito muito. Conhecimento é aprendizado e explicitado para transformar a performance. Se eu não transformo a minha performance com o que eu aprendi, então eu não transformei, o meu conhecimento ele não está sendo aplicado e ele não está valendo para a minha vida. Ele é só uma coisa que for armazenada ali. Pessoas, sempre tem alguém que é referência no assunto que a gente está trabalhando. Procurem essas pessoas, escrevam para elas no LinkedIn. Tem gente que responde, tem gente que não. O não vocês já têm. Escreve, se conecta, contata. E procure em redes, grupos de pessoas que se interessam. Com muita frequência vai ter gente que está falando da mesma coisa, que vai dar indicação, que vai conectar vocês com outras pessoas, que vai recomendar outros contatos, outras fontes. E essa amplitude da rede ajuda a gente a continuar se desenvolvendo. Opa! Esse lado? Tá ligado aqui, gente, eu juro. Bela, me ajuda. Não, não foi. Só mais um pouquinho, gente. Ah, não, passou 2. Então, o que eu quero dizer para vocês é, você já é um lifelong learner, mesmo que você não saiba. Vocês que estão aqui, diariamente, estão aprendendo coisas novas. Vocês são eternos aprendizes. Vocês estão aqui hoje porque vocês querem ver coisa diferente, vocês querem expandir. Então, muitas vezes a gente não conhece o conceito, mas a gente já vive ele na prática. E a gente vai continuar sendo, porque as coisas estão mudando e estão mudando rápido. E a gente vai precisar se adaptar a elas. E aí, para terminar, é óbvio que eu ia invocar alguém que inspira vocês em absoluto, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Agora está com vocês. Vocês receberam aqui uma série de dicas. Rapidamente passei algumas informações que eu acho que podem contribuir bastante para a carreira de vocês. Cada um de vocês agora escolhe como vai se apropriar disso e levar para o dia a dia. Então, os poderes estão nas mãos de vocês. E aí eu fecho aqui agradecendo. Meu nome é Aline, como eu falei, sou a Alice Silveira. Esse é o meu Linktree. Fiquem à vontade para me adicionar nas redes. Eu deixo lá sempre no Linktree uma série de publicações, materiais de curadoria que eu vou fazendo. Eu falo sempre sobre desenvolvimento, carreira. Tenho falado sobre bem-estar. Então, por favor, fiquem à vontade para me adicionar lá. Tá certo, galera? Valeu demais. Obrigada por me ouvir. Obrigada, Campus Party. E até o próximo ano.